Olá pessoal, sou o professor Bruno e hoje nós vamos falar o que é mol, né? Mol, a definição mais básica que tem é quantidade de matéria. Então é a mesma coisa que o mol que a gente fala hoje, a quantidade de matéria pode ser para dezena, pode ser para dúzia, né? Pode ser para centena. Então quando a gente já aprendeu que uma dezena é 10 unidades. Uma dúzia é 12 unidades. E um mol é um número muito maior, é 6 vezes 10 a 23 unidades. Ou seja, esse número é, na verdade, 600 sextilhões de unidades. Então, tanto mol como dúzia como dezena são quantidades de matérias, de coisas. 10 unidades de casa, 10 unidades de bicicleta, 12 unidades de carro, 600 sextilhões de grãos de arroz, né? Um mol de arroz seria 600 sextilhões de mol de arroz, é uma quantidade muito grande, né? Então, na química, quando a gente vai falar de um mol, que quem descobriu isso foi Avogadro, a gente sabe que uma dúzia de melancia, a quantidade de uma dúzia, que é 12 unidades, né, é uma dúzia de ovos, é igual. Né? Uma dúzia de melancias é igual a uma dúzia de ovos. Né? Ou seja, 12 melancias é igual a 12 ovos, a quantidade. São quantidades iguais. O que muda entre os dois? A massa, por exemplo, uma dúzia de melancias, uma melancia muito grande, tem por volta, sei lá, de 60 quilos. Tá? E uma dúzia de ovos, depende dos ovos grandes, né? Sei lá, 1,5 kg. Então as massas são bem diferentes. Uma dúzia de melancia e uma dúzia de ovos. As massas são diferentes. O que é igual? A quantidade. Então, para dar 12 ovos, eu só precisei de 1,5 kg. Para dar 12 melancias, eu precisei de 60 quilos, mais ou menos. Agora, com relação aos átomos que tem na tabela periódica, quando você tem lá 1 mol de ferro, não é a massa de um átomo de ferro, né? É a massa de 600 sextilhões de átomos de ferro. Então, 1 mol de ferro tem uma massa, né, de 56 gramas. Então, eu tenho que juntar 1 mol, que são 600 sextilhões. E no caso do alumínio, 1 mol tem 27 gramas. Então, a quantidade de matéria é igual. 1 mol de ferro é igual a 1 mol de alumínio. O que muda são as massas. Se eu juntar 600 sextilhões de átomos de ferro, eu tenho 56 gramas. Se eu juntar 600 sextilhões de átomos de alumínio, eu tenho 27 gramas. Então, o que é diferente aqui? São só as massas, mas a quantidade de matéria é igual. Então, quando você tem na tabela periódica aquele número, a massa do sódio 23, a massa do carbono 12, né? Do ferro 56, do alumínio, aquela massa não é de um átomo de ferro. Isso já caiu em vestibular, no Enem, na FUVEST, tá? Aquela é a massa de 1 mol. 1 mol são 600 sextilhões de átomos. Quando você pega, por exemplo, 1 mol de água, né? A fórmula da água é H2O, né? H2O. Você vai somar as massas, né? A massa atômica do hidrogênio é 1. 1 vezes 2, são 2 átomos de hidrogênio, mais a massa do oxigênio, que é 16. Você vai somar tudo, vai dar isso aqui, 18 gramas barra mol. Mas no caso, 1 mol de moléculas, agora é molécula, não é átomo. Por quê? Porque aqui é um conjunto de átomos que está ligado um com o outro. Então 1 mol de molécula de água tem 18 gramas. Então eu tenho 1 mol de moléculas seria o quê? Seriam 600 sextilhões de moléculas de água que eu tenho que juntar para dar 18 gramas. Tá bom? Então, isso é a diferença. Não é a massa de uma molécula, é a massa de 600 sextilhões de moléculas de água que vai dar 18 gramas. Isso vale para todos na tabela periódica também, quando é a massa atômica. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, comentário, entre no canal, entre lá no aulasparticularesbruno.com, entre no Aulas Bruno também, e lá tem todas essas aulas. Muito obrigado e tchau!